Minha nora me viu na frente do espelho, testando um batom novo que eu tinha acabado de comprar. Ela deu um sorriso de deboche, daqueles que mostram que a pessoa está te diminuindo por puro prazer, e falou para eu não me esforçar tanto. Ela completou dizendo que, na minha idade, maquiagem não operava mais nenhum tipo de milagre. Eu não respondi nada na hora. Só guardei o espelho, peguei minha bolsa e saí de casa. No dia seguinte, quando ela viu quem tinha chegado para me buscar, ela ficou branca como papel e o sangue sumiu todo do rosto dela. Mas para você entender como eu cheguei naquele momento, eu preciso te levar de volta para 3 anos atrás, no dia em que eu enterrei Álvaro, meu marido. O dia em que tudo começou a desmoronar na minha vida. Meu nome é Helena, tenho 67 anos. E por 42 anos, eu vivi na mesma casa, em um bairro bem tranquilo de Curitiba, um lugar sossegado nos arredores da capital. Era uma casa com um jardim pequeno, com azulejos coloridos na cozinha e com o cheirinho do café que Álvaro costumava passar toda manhã. Uma casa cheia de lembranças, de risadas e de vida. Quando Álvaro morreu, eu senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Meus 2 filhos vieram para o funeral. Marcos, o mais velho, chegou com Amanda, a esposa dele. Ricardo, o mais novo, veio sozinho de Florianópolis, onde ele trabalhava como engenheiro. Marcos mal me deu um abraço. Amanda estava usando óculos escuros e um vestido preto bem justo que parecia mais apropriado para uma estreia de cinema do que para um velório. 3 semanas depois do funeral, Marcos apareceu na minha porta. "Mãe, a gente precisa conversar", ele disse. Amanda estava logo atrás dele com um sorriso que na época parecia ser de apoio. "Estamos preocupados. Esta casa é grande demais para você ficar aqui sozinha. E se acontece alguma coisa com você? E se você cair?", ela falou. Eu ainda estava meio anestesiada por causa da dor da perda e do luto. Eu ainda dormia do lado da cama que não era o meu. Eu ainda colocava 2 xícaras de café na mesa toda manhã, só por puro costume e hábito. "Deixa a gente ficar no apartamento de cima por um tempo", Marcos propôs. "Só enquanto a gente junta um dinheiro para comprar o nosso próprio lugar. Assim, a gente pode cuidar de você, mãe. Você não vai ficar sozinha." Aquelas palavras foram a minha ruína. "Você não vai ficar sozinha." Eu aceitei. Meu Deus, eu aceitei sem nem pensar direito. A primeira semana foi suportável. Amanda subia e descia as escadas carregando caixas. Marcos instalou a conexão de internet deles. Eu continuei com a minha rotina, fazendo meu café da manhã, regando minhas plantas e assistindo às minhas novelas. Mas na segunda semana, Amanda começou a descer as escadas com mais frequência. "Ai, Helena, você ainda está usando essas panelas de ágata velhas?", ela dizia, batendo nos meus utensílios de cozinha esmaltados. "Helena, você não tem vergonha de ter essas cortinas desbotadas?" Cada comentário era como uma agulha bem pequena me espetando. Não doía na hora, mas os comentários iam se acumulando. Um dia, eu cheguei em casa vindo do mercado e vi que ela tinha mudado os móveis da minha sala de lugar. Era tudo tão fora de moda. "Helena, eu quis dar um toque mais moderno", ela explicou com aquele sorrisinho de lado que ela tinha. Eu não disse nada. Eu engoli o meu aborrecimento e a minha irritação. Eu pensei que ela estivesse tentando ajudar, mas quando ela jogou fora a minha coleção de canecas de cerâmica que Álvaro tinha me dado ao longo de todos esses anos, algo dentro de mim começou a quebrar também. "Ah, desculpa, Helena. Elas estavam tão lascadas e feias. Eu já comprei umas novas e bem mais bonitas para você." As canecas novas eram de vidro transparente, frias e não tinham história nenhuma. Naquela noite, eu chorei em silêncio, abraçada com a única caneca que eu tinha conseguido salvar da lixeira. Mas o pior ainda estava por vir. Os meses seguintes foram como ver a maré levando a areia da praia. Devagarinho, sem que você consiga impedir ou parar, Amanda não pedia mais permissão para absolutamente nada. Ela descia para a minha cozinha e usava as minhas coisas como se fossem dela. Ela abria a minha geladeira e reclamava: "Nossa, Helena, não tem nada aqui além de comida de gente velha. Você não se cansa de comer sempre a mesma coisa?" Uma terça-feira, eu cheguei em casa vindo da feira carregando as minhas sacolas de compras. Amanda estava na sala de estar pintando as unhas em cima do meu sofá. "Helena, você ainda vai para a feira. Existem aplicativos para fazer tudo ser entregue direto na sua casa. Você não tem mais idade para ficar carregando sacolas por aí." Eu apertei as alças das sacolas até que meus dedos doessem.
Eu gosto de escolher os meus próprios tomates. Eu respondi com toda a calma que eu consegui reunir naquele momento. Ela deu uma risada. Ah, isso é fofo. As senhoras da sua geração e essas suas manias bobas. Senhoras da minha geração. Como se eu fosse uma peça de museu ou uma relíquia antiga. Marcos quase nunca estava por perto. Ele saía de casa cedo e voltava muito tarde. Quando eu mencionava qualquer coisa sobre o comportamento da Amanda, ele apenas dizia: "Mãe, ela está tentando te ajudar. Não seja tão dura com ela." Eu, dura com ela. Eu mal conseguia falar uma palavra sem que a minha voz quebrasse. Um dia, eu estava arrumando o meu quarto quando encontrei algo muito estranho. Contas, boletos no meu nome que eu não tinha autorizado, cartões de crédito que eu não lembrava de ter pedido. Compras feitas em lojas de departamento com valores que fizeram o meu sangue gelar. Eram R$ 4.700 em uma única compra. Outra compra de R$ 8.900 e mais uma de R$ 12.300. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava aqueles papéis. Subi as escadas, com o meu coração batendo tão forte que eu sentia as batidas nas minhas têmporas. Bati na porta do apartamento deles. Amanda abriu a porta usando uma daquelas máscaras faciais verdes no rosto. "Amanda, eu preciso conversar com você." "Ah, Helena, eu estou ocupada agora. Pode ser mais tarde?" "Não, tem que ser agora." Minha voz soou bem mais firme do que eu mesma esperava. Ela deu um suspiro dramático e me deixou entrar. Mostrei os boletos para ela. "O que é isso aqui?" "Tem compras feitas no meu nome que passam de R$ 20.000. Por um segundo, apenas por um segundo, eu vi uma coisa nos olhos dela. Era algo frio, algo bem calculado. Mas aquilo desapareceu tão rápido que eu cheguei a pensar que tinha imaginado tudo. "Ah, Helena, você não lembra? Você me deu permissão. Você me disse para usar o seu cartão de crédito porque o meu tinha sido bloqueado. Já esqueceu disso?" "Eu nunca." Ela me interrompeu usando uma voz suave, num tom que parecia quase de mãe para filho. "Senta aqui um pouco. Você tomou o seu remédio hoje? Às vezes, quando você não toma os seus comprimidos, você acaba esquecendo das coisas." Eu não estava tomando remédio nenhum. Eu estava perfeitamente lúcida e com a mente clara. Mas o jeito que ela disse aquilo, com aquela preocupação fingida e falsa, me fez duvidar de mim mesma por um instante horrível. "Eu vou conversar com o Marcos," eu finalmente disse. "Claro que vai, Helena," ela respondeu. "Falei com ele naquela noite. Esperei pelo meu filho chegar em casa. Quando ele chegou, já passava das 10 horas da noite, e eu mostrei os boletos para ele." Marcos olhou para os papéis com um ar de cansaço, com olheiras bem fundas e escuras debaixo dos olhos. Ele chamou pela Amanda. Ela desceu as escadas enrolada em um robe de seda, com os olhos vermelhos como se tivesse passado o tempo todo chorando. "Querida, minha mãe está dizendo que ela não autorizou essas compras aqui." Amanda soltou um soluço perfeito e muito bem atuado. "É que eu só queria ajudar ela, Marcos. Ela me disse que precisava de umas coisas para a casa e que se sentia mal de ficar pedindo dinheiro para os filhos. Eu só queria ajudar." Outra lágrima escorreu pelo rosto dela. "Se eu fiz alguma coisa errada, por favor me perdoa, Helena. Eu só não queria que você se sentisse mal por ter que pedir nada." Marcos olhou para mim e no olhar dele eu vi que ele acreditou nela e não em mim. Ele escolheu a esposa dele e não a própria mãe. "Mãe," ele disse usando uma voz bem suave, como se estivesse falando com uma criança pequena. "Talvez você tenha apenas esquecido. Você tem passado por muito estresse desde que o papai..." Ele não terminou de falar a frase. Ele não precisava terminar. "A Amanda só quer ajudar você. Por favor, tente ser mais compreensiva com ela." Eu fiquei ali parada, na minha própria sala de estar, segurando aqueles boletos e sentindo como o meu próprio filho preferiu a mentira da esposa dele, em vez da verdade da mãe. Naquela noite, eu não consegui pregar o olho e dormir. Fiquei encarando o teto, escutando o barulho dos passos deles no andar de cima, sentindo como a minha própria casa estava deixando de ser minha. E foi então que eu ouvi algo que fez o meu sangue congelar. Amanda estava no telefone. A voz dela atravessava o teto. Eu não conseguia entender tudo o que ela dizia, mas consegui pescar algumas palavras soltas. Logo, momento certo, ela não suspeita de absolutamente nada. Saí da cama com o meu coração disparado.
Fui para o andar de cima descalça até ficar parada bem debaixo da janela dela. Minha mãe diz que a gente precisa apressar as coisas. Não, ele não diz nada. Ele faz tudo o que eu quero. Sim, a casa vai passar para o nosso nome. Eu já estou com tudo pronto por aqui. Eu senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés, mas eu ainda não tinha a menor ideia de até onde o plano deles chegava. Os dias seguintes foram como viver um pesadelo silencioso. Toda vez que eu via Amanda, eu lembrava daquelas palavras que tinha ouvido. A casa vai passar para o nosso nome. Mas como? Do que é que ela estava falando? Essa casa era minha. Álvaro e eu trabalhamos e pagamos por ela durante 20 anos. Cada tijolo, cada janela e cada cantinho ali tinham o nosso suor. Tentei agir como se tudo estivesse normal, mas ela percebia cada detalhe. Ela ficava me olhando com aqueles olhos apertados, como se estivesse me avaliando o tempo todo. Helena, você está se sentindo bem? Você parece estar nervosa. Eu estou bem. Eu mentia para ela. Comecei a procurar pelos meus documentos importantes, como a escritura da casa, o meu testamento e os papéis do seguro de vida do Álvaro. Eu guardava tudo isso dentro de uma caixa de madeira que ficava no meu armário. Quando fui conferir como estavam as coisas, o meu coração parou. Estavam faltando documentos ali. A escritura estava lá, sim, mas havia cópias que eu não me lembrava de ter feito. E também havia papéis novos, com timbres de escritórios de advocacia que eu nunca tinha visitado na minha vida. Peguei o meu telefone com as mãos tremendo e liguei para o Ricardo, o meu filho mais novo, aquele que sempre foi o mais observador e mais calado de todos. Mãe, o que está acontecendo? A sua voz está estranha. Eu não consegui me segurar. Eu chorei. Chorei de um jeito que eu não chorava desde o enterro do Álvaro. Contei tudo para ele. Sobre os boletos, sobre os comentários maldosos, sobre a conversa que eu ouvi escondida e sobre os documentos mexidos. Eu estou indo para aí agora, ele disse sem nem hesitar um segundo. Neste fim de semana, eu estarei aí. Quando Ricardo chegou no sábado, Amanda colocou a sua melhor cara no rosto. Ela preparou café para ele, sorriu e perguntou sobre o trabalho dele lá em Florianópolis. Ricardo, é tão bom te ver por aqui. A sua mãe tem andado meio negligente com a gente. Você quase nunca conta nada sobre você mesmo. Ricardo apenas concordava com a cabeça, sendo educado, mas mantendo uma postura distante. Ele sempre tinha sido daquele jeito. Ele preferia observar muito mais do que falar. Naquela tarde, enquanto Amanda tinha saído para ir ao supermercado e Marcos estava no trabalho, Ricardo e eu nos sentamos na cozinha. Eu mostrei para ele os boletos das dívidas, os documentos mexidos e tudo o que eu tinha encontrado. A seriedade no rosto dele me fez lembrar demais do pai dele. Álvaro também tinha aquele jeito de franzir a testa quando percebia que alguma coisa não estava batendo ou não fazia sentido. Mãe, isso aqui está errado. Está muito errado. Ele finalmente disse. Alguém está usando essas cópias da escritura da casa para alguma finalidade. E esses boletos aqui, isso é fraude. Mas o Marcos me diz que eu ando esquecendo as coisas, que eu dei permissão para tudo isso. Você não está esquecendo de nada, Ricardo me interrompeu com firmeza. Eu conheço você. Eu sei identificar quando alguma coisa está afetando você de verdade. E eu vejo o jeito que ela olha para você, mãe. É como se ela estivesse apenas esperando você desaparecer. As palavras dele me causaram calafrios, porque era exatamente aquilo que eu vinha sentindo. No domingo, durante o almoço, Ricardo tentou conversar com Marcos. Amanda estava sentada bem ao lado do meu filho mais velho, com a mão em cima da dele como se estivesse marcando o território dela. Irmão, a gente precisa conversar sobre a mãe. O que tem a mãe? Marcos perguntou sem nem tirar os olhos do prato de comida. Eu acho que tem alguém se aproveitando dela. Amanda soltou uma risadinha leve e cínica. Ah, Ricardo, não começa com as suas teorias. A sua mãe está sendo perfeitamente bem cuidada aqui com a gente. Eu não estou falando com você. Ricardo respondeu com uma frieza que chegou a me surpreender. O clima ficou tenso na mesma hora. Marcos finalmente olhou para cima. O que é que você está insinuando? Estou insinuando que existem boletos de dívidas fraudulentas no nome da mãe, que existem documentos sendo mexidos sem que ela tenha autorizado, e que tem algo que não está certo nessa história. Amanda apertou o guardanapo que estava no colo dela. Eu vi quando a mandíbula dela ficou travada de raiva.
Marcos, você vai mesmo deixar o seu próprio irmão me acusar desse jeito? E lá estava ela de novo, fazendo o papel da vítima perfeita, com os olhos começando a lacrimejar e a voz ficando embargada. Marcos se levantou da mesa. Ricardo, se você veio até a minha casa para desrespeitar a minha esposa, esta casa não é sua. Ricardo interrompeu na hora. Esta é a casa da nossa mãe. O silêncio que veio logo em seguida era tão pesado que parecia que dava para cortar com uma faca. Marcos saiu da mesa. Amanda foi atrás dele, mas não sem antes me lançar um olhar que eu jamais vou esquecer na vida. Era um olhar de puro veneno concentrado. Ricardo teve que voltar para Florianópolis naquela mesma noite por causa do emprego dele. Mas antes de ir embora, ele me deu um abraço muito apertado. Você não está sozinha, mãe. Eu te prometo isso. Eu vou descobrir o que está acontecendo de verdade. Quando ele partiu, a casa pareceu ficar ainda mais vazia do que nunca. Nos dias que se seguiram, Amanda intensificou a estratégia dela. Agora, o objetivo dela estava claro. Ela queria me isolar completamente. Eu tinha o meu grupo de amigas. A gente se reunia todo mês para o nosso grupo de tricô e para tomar um chá. Eram mulheres da minha idade, amigas de uma vida inteira. Carol, Márcia e Sueli. Nós tínhamos criado os nossos filhos juntas e tínhamos enterrado os nossos maridos juntas também. Numa quinta-feira, enquanto eu estava me arrumando para ir ao nosso encontro, Amanda desceu as escadas. Onde você vai, Helena? Vou na casa da Carol. É o nosso encontro de tricô. Ela fez uma careta de desdém. Ah, Helena, com aquelas senhoras de novo. Eu sempre vejo você tão cansada depois que volta desses encontros. Elas estão todas ficando tão velhas, você não acha? Toda aquela conversa sobre dores e doenças acaba deprimindo você. As minhas amigas não me deprimem. Eu não estou dizendo que a culpa seja delas, Helena, mas na sua idade, o cansaço é uma coisa perigosa. E se você sentir uma tontura no meio do caminho? E se acontecer alguma coisa ruim com você? Cada palavra que ela dizia parecia uma corrente invisível me prendendo. Eu estou bem, Amanda. Eu sei. Mas o Marcos se preocupa tanto. Por que você não fica aqui em casa hoje? Eu te faço companhia. A gente pode assistir a um filme juntas. Eu olhei para a minha bolsa, para o meu casaco e para as chaves que estavam na minha mão, e pela primeira vez na minha vida, eu senti medo. Eu senti medo de sair da minha própria casa. Senti medo do que poderia acontecer comigo se eu resolvesse desobedecer ao que ela estava falando. Eu peguei o telefone e liguei para a Carol. Carol, eu não vou conseguir ir hoje. Estou me sentindo um pouco cansada. A voz preocupada da minha amiga do outro lado da linha partiu o meu coração. Helena, você está bem? Você não aparece faz 2 meses. 2 meses? Será que eu estava deixando a minha própria vida escorregar por tanto tempo assim? Estou bem. Eu só preciso descansar. Quando eu desliguei o telefone, Amanda estava sorrindo. Que ótima decisão você tomou, Helena. Você vai ver. Vai se sentir muito melhor aqui, bem quietinha e descansando. Eu me sentei no sofá da minha própria sala, sentindo como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. E a pior parte de tudo era que ninguém, absolutamente ninguém, parecia enxergar o que estava acontecendo de verdade. Mas o universo estava preparando algo que nenhum de nós dois esperava. 3 semanas depois, Amanda entrou no meu quarto com um sorriso que deveria ter servido de alerta para mim. Mas eu estava tão cansada e tão derrotada que eu já não conseguia mais reconhecer os sinais de perigo. Helena, eu tenho uma surpresa para você. Eu olhei para cima, parando de fingir que estava lendo o meu livro. Na realidade, eu estava encarando a mesma página fazia 20 minutos, sem conseguir processar uma única palavra. Que surpresa! Nós vamos dar uma festa de aniversário para você. O meu aniversário seria em 4 dias, 68 anos de idade. Desde que o Álvaro morreu, eu não tinha comemorado nenhum deles. Eu não tinha a menor vontade de fazer isso. Aniversários servem para serem celebrados ao lado da pessoa que conhece cada um dos anos que você viveu. E essa pessoa já tinha partido. Eu não quero uma festa, Amanda. Ah, Helena, não seja ranzinza. Você vai ver só. Você vai adorar. Eu vou convidar os vizinhos, a família e as suas amigas. Vai ser uma coisa linda. Algo no tom de voz dela me deixou inquieta, mas eu não tinha mais forças para ficar brigando.
O dia do meu aniversário chegou com um sol brilhante que contrastava totalmente com a escuridão que eu estava sentindo dentro de mim. Amanda estava decorando a casa desde bem cedo naquela manhã. Havia balões rosa e dourados espalhados por todo lado, uma mesa cheia de salgadinhos e música tocando ao fundo. Viu só, Helena? Está tudo perfeito para você. Os convidados começaram a chegar depois das 4 horas da tarde. Eram vizinhos que já quase não falavam mais comigo. Alguns primos distantes do Marcos, a irmã da Amanda com o marido dela. E para a minha surpresa, a Carol, a Márcia e a Sueli também apareceram por lá. Helena, é tão bom ver você, Carol disse enquanto me dava um abraço bem apertado. A gente não tinha notícias suas faz tanto tempo, chegamos a pensar que você estava brava com a gente. Eu nunca conseguiria ficar brava com vocês, eu sussurrei para ela. De repente, Amanda apareceu entre nós. Amigas da minha sogra, podem entrar. Entrem à vontade, tem comida e bebida para todo mundo. A festa estava transcorrendo de forma normal até que chegou o momento de cortar o bolo. Amanda fez com que todo mundo se reunisse na sala de estar. Eles apagaram as luzes. Cantaram um "Parabéns para você", desafinado e todo alegre. Bom, antes de a gente cortar o bolo, Amanda anunciou com uma taça na mão. Eu quero dizer algumas palavras sobre a minha querida sogra. O meu estômago se apertou na hora. Helena é uma mulher incrível. Uma mulher que pertence a uma outra era. Houve risadinhas leves vindas das pessoas. E já que ela é de uma outra era, bem, ela tem as manias dela, não é mesmo? Mais risadas, mas dessa vez soaram desconfortáveis. Por exemplo, olhem só o que foi que eu comprei para dar de presente para ela. Ela tirou de dentro de uma sacola um suéter de tricô bege, daquele tipo que a gente só vê mulheres usando em casas de repouso ou asilos. Um suéter de vovozinha. Porque, bem, na idade dela, coitada, ela já nem sabe mais direito o que vestir. Eu olho para ela e penso, ah, Helena, usando essa blusa de 1985 de novo? Algumas pessoas riram, outras preferiram olhar para o chão. Eu fiquei ali, congelada na minha cadeira, sentindo como se cada palavra dela fosse um tapa público no meu rosto. Mas a pior parte de todas ainda estava por vir. E já que estamos todos entre amigos aqui, Amanda continuou falando, agora com o celular dela na mão. Deixem eu mostrar para vocês algumas fotos da juventude da minha sogra, para que vocês possam ver que ela também teve os seus dias de glória. A tela da televisão se acendeu, e lá, para que todo mundo pudesse ver, apareceu uma foto minha usando um maiô. Eu tinha 28 anos de idade naquela foto. Eu estava no litoral com o Álvaro, na nossa primeira viagem de férias depois que o Marcos nasceu. Eu parecia estar feliz, era jovem e estava um pouco cheinha por causa da gravidez. Olhem só para isso, a sogra usando um biquíni. Amanda anunciou soltando uma risada. Bom, naquela época, eles usavam esses maiôs que cobriam o corpo todo, não é verdade? Mais fotos foram aparecendo. Eu, no meu casamento, com um vestido que eu achava ser o mais lindo do mundo na época, mas que agora, naquela tela gigante, parecia totalmente fora de moda. Eu grávida, com um barrigão enorme. Eu com o cabelo preso num penteado que era considerado elegante nos anos 80, mas que agora parecia ser ridículo. Cada foto era acompanhada por um comentário maldoso da Amanda. E cada comentário gerava aquelas risadas nervosas das pessoas. Eu olhei para o Marcos. Ele estava num canto bebendo uma cerveja, sem dizer absolutamente nada e sem me defender. O silêncio dele doeu muito mais do que todas as palavras da esposa dele somadas. Ah, Helena, não fica com essa cara não, Amanda disse quando percebeu o estado do meu rosto. É só para a gente se divertir um pouquinho. Você sabe muito bem que a gente ama você. Carol se levantou da cadeira onde estava. Isso que você está fazendo não está certo, Amanda. Mas eu já não conseguia aguentar mais nem um segundo daquilo. Eu me levantei da minha própria cadeira. Atravessei a sala de estar, passando direto pelos convidados que faziam de tudo para evitar o meu olhar. E subi as escadas correndo em direção ao meu quarto. Fechei a porta e me deixei cair em cima da cama. As lágrimas começaram a cair. Eram lágrimas quentes, amargas e cheias de humilhação. Eu tinha sido ridicularizada dentro da minha própria casa, na frente das minhas pessoas, na frente dos meus vizinhos e das minhas amigas. E o meu próprio filho não tinha tido a coragem de dizer uma única palavra em minha defesa. Ouvi batidas bem suaves na porta do quarto. Mãe!
Era a voz do Marcos. Eu não respondi nada. Mãe, abre a porta. A Amanda não teve a intenção de fazer você se sentir mal desse jeito. Foi só uma brincadeira. Uma brincadeira? A minha humilhação pública agora era chamada de brincadeira. Vai embora, Marcos. Mãe, vai embora. Ouvi os passos dele descendo as escadas. A festa lá embaixo continuou como se absolutamente nada tivesse acontecido. Tinha música, tinha risadas e o som das conversas. Eu fiquei ali parada na minha cama, olhando para as fotos emolduradas que ficavam em cima da minha cômoda. Álvaro e eu no dia do nosso aniversário de casamento. Meus filhos quando ainda eram crianças pequenas. Uma família que, no fim das contas, não existia mais. Alguém mais bateu na minha porta. Desta vez, era a voz do Ricardo. Mãe, sou eu. Por favor, abre a porta para mim. Eu não sabia que Ricardo tinha vindo para a festa. Eu abri a porta. O meu filho mais novo entrou no quarto com o rosto todo vermelho por causa de uma fúria que ele estava tentando conter. Eu acabei de chegar aqui. Eu vi tudo o que aconteceu. Eu vi o que aquela mulher fez com você. Ele se sentou ao meu lado e me deu um abraço apertado. Isso tudo acabou, mãe. Eu te dou a minha palavra. Isso termina aqui e agora. Eu não tenho o que fazer, Ricardo. O Marcos defende ela em tudo. Esta é a minha casa, mas eu me sinto como se fosse uma intrusa aqui dentro. Pois você vai parar de se sentir desse jeito. Ele disse com uma determinação que eu nunca tinha visto nele antes, porque amanhã mesmo a gente começa a lutar de volta. Eu não conseguia acreditar totalmente no que ele estava dizendo. Como é que a gente ia lutar? Contra o quê? Contra o meu próprio filho? Mas Ricardo estava certo sobre uma coisa. Aquela situação não podia mais continuar. Naquela noite, quando todos os convidados já tinham ido embora e a casa finalmente ficou em silêncio, eu encontrei aquele suéter bege que Amanda tinha me dado de presente em cima da minha cama. Eu peguei ele nas minhas mãos. Tinha aquele cheiro de coisa nova, cheiro de loja de departamento, mas para mim tinha cheiro de deboche. E foi então que, pela primeira vez em muitos meses, eu senti uma coisa diferente de tristeza. Eu senti raiva. E a raiva, como eu logo iria descobrir, era uma ferramenta muito mais útil do que as lágrimas. A raiva me manteve acordada durante a noite inteira. Fiquei me revirando na cama, passando na minha cabeça cada momento daquela humilhação, cada risada maldosa, cada olhar de pena que recebi dos vizinhos e cada segundo do silêncio covarde do Marcos. Às 6 horas da manhã, eu já estava de pé. Eu não aguentava mais aquela situação. Eu precisava de respostas reais. Eu precisava saber exatamente até onde todo aquele plano deles ia. Desci para a cozinha. A casa estava um verdadeiro desastre depois da festa de aniversário. Tinha pratos sujos, copos espalhados e guardanapos jogados pelo chão. É claro que Amanda tinha deixado tudo daquele jeito, esperando que eu fosse limpar tudo, como eu sempre fazia. Mas desta vez, eu não ia limpar nada. Desta vez, eu ia fazer uma busca. Eu me lembrei que o Marcos tinha um pequeno escritório no andar térreo da casa, bem ao lado da garagem. Álvaro costumava usar aquele espaço para guardar as coisas de trabalho dele. Marcos tinha transformado o lugar no escritório pessoal dele assim que eles se mudaram para cá, e era um escritório que ele fazia questão de manter sempre trancado. Fui até o meu quarto e procurei dentro da minha caixa de joias. Estava lá, a chave mestra que Álvaro tinha mandado fazer anos atrás, quando a gente vivia perdendo as chaves de casa. Aquela chave abria todas as portas da casa. Com o meu coração batendo tão forte que eu ouvia o som nos meus próprios ouvidos, eu desci até o escritório. A chave girou na fechadura com um clique bem suave. A porta se abriu. A mesa que era do Álvaro agora tinha um computador novo em cima dela. Tinha papéis organizados dentro de pastas. Vi uma xícara de café que tinha sido esquecida ali havia dias. Comecei a procurar. A primeira pasta que eu peguei parecia ser normal, com contas de luz e extratos bancários do Marcos. Mas a segunda pasta tinha o meu nome escrito nela. Com as minhas mãos tremendo muito, eu abri a pasta e lá estava tudo. O plano inteiro deles, cada detalhe monstruoso. Tinha documentos legais, rascunhos de processos judiciais, um contrato com um escritório de advocacia importante e, na primeira página, escrito com letras bem claras e definitivas: processo para declaração de interdição e incapacidade mental por senilidade avançada. O ar pareceu fugir dos meus pulmões naquele momento.
Eu continuei lendo aqueles papéis e vi que havia um plano detalhado, feito passo a passo. A fase 1 consistia em documentar episódios de esquecimento e comportamento estranho ou fora do comum, e estava marcada como concluída. A fase 2 era sobre me isolar totalmente do meu círculo de amizades para evitar que houvesse depoimentos que dissessem o contrário do que eles queriam, e estava marcada como em andamento. A fase 3 era uma avaliação psiquiátrica com um tal de Dr. Peixoto, com o contato pessoal ainda pendente. E a fase 4 era o pedido judicial de interdição legal e curatela, também marcado como pendente. Havia mais páginas ali, com fotografias minhas que foram tiradas totalmente fora de contexto. Uma foto onde eu aparecia de pijama no meio da tarde porque eu tinha me sentido mal e indisposta. Outra onde eu estava com uma cara de confusão porque tinha acabado de perder os meus óculos. E mais uma onde eu parecia estar falando sozinha no jardim da casa. Na verdade, eu estava conversando com o meu gato, mas o bicho não aparecia na fotografia. Cada uma daquelas imagens tinha uma data e uma descrição escrita logo abaixo. Diziam coisas como: o alvo caminha de pijama em horários que não são apropriados. O alvo demonstra estar perdido no espaço. O alvo apresenta episódios de fala sem que haja outra pessoa presente para conversar. Alvo. Eles se referiam a mim como se eu fosse um alvo ou um objeto de estudo, como se eu fosse um experimento de laboratório e não um ser humano, como se eu não fosse a mãe de um deles dois. Mas a pior parte de todas estava guardada na última página. Era um rascunho de uma escritura de imóvel onde a casa, a minha própria casa, seria transferida para os nomes de Marcos Castro e Amanda Monteiro Castro, assim que a minha incapacidade mental fosse declarada oficialmente. Eles alegavam que era para proteger o patrimônio da família, diante da minha falta de juízo comprovada. Eu senti como se estivesse sendo sufocada. As paredes daquele escritório pareciam estar se apertando contra mim. Também encontrei uma análise financeira completa. Eles tinham feito as contas de absolutamente tudo. Calcularam o valor da casa em R$ 875 mil, segundo a estimativa que fizeram. Viram as minhas economias de R$ 34 mil guardados no banco. E até o dinheiro do seguro de vida do Álvaro, que eu tinha recebido e no qual ainda nem tinha mexido, no valor de R$ 52 mil. Tudo estava somado, com etiquetas e valores definidos. Eu não era a mãe deles. Eu era apenas um obstáculo no caminho, uma formalidade chata ou um problema que precisava ser resolvido logo. E ainda tinha mais coisa por lá. Uma conversa de WhatsApp que tinha sido impressa, entre Amanda e uma pessoa chamada Sandra. Amanda dizia que faltava muito pouco agora e que o advogado tinha dito que em 3 meses eles conseguiriam a interdição judicial. Sandra perguntou sobre o outro filho, o que morava em Florianópolis, e Amanda respondeu que Ricardo não importava, pois Marcos era o mais velho e já cuidava de mim no dia a dia. O advogado teria dito que isso já era o suficiente. Sandra perguntou o que aconteceria se eu resolvesse resistir, e Amanda respondeu que na minha idade e com as provas que eles tinham, eu não teria a menor chance. Além disso, ela disse que já tinha me isolado das minhas amigas e que eu não tinha mais ninguém por mim. Sandra elogiou Amanda e disse que, assim que ela tivesse a casa, poderia fazer o que quisesse comigo, como me colocar em uma clínica de repouso ou asilo e se esquecer de mim. Ou até mesmo vender a casa e se mudar para um bairro de luxo, que sempre tinha sido o grande objetivo dela. As minhas lágrimas caíram em cima daquele papel e chegaram a borrar as palavras, mas eu já tinha lido tudo o que precisava. Eu não conseguiria mais apagar aquelas frases da minha cabeça. Uma clínica para idosos. Eles queriam me trancar em um asilo. Queriam me tirar a minha casa, a minha dignidade e a minha liberdade para me deixar apodrecer num quarto minúsculo enquanto eles gastavam o dinheiro das memórias da minha vida inteira. Eu usei o meu telefone celular para tirar fotos de absolutamente tudo o que encontrei. As minhas mãos estavam tremendo tanto que várias fotos saíram borradas, mas eu consegui capturar as partes que eram fundamentais. Coloquei tudo de volta exatamente no mesmo lugar e saí do escritório. Tranquei a porta, subi para o meu quarto e me sentei na beira da cama, olhando para as fotos penduradas na parede. Vi a foto de Marcos ainda criança, sorrindo com o dente da frente quebrado por causa de um tombo de bicicleta. Vi Marcos no dia da formatura dele, me abraçando e dizendo: "Obrigado, mãe.
por tudo o que você fez. Vi Marcos no dia do casamento dele, beijando o meu rosto e sussurrando no meu ouvido que eu sempre seria a prioridade dele. Em que momento exato foi que eu perdi o meu filho? Ou será que, no fundo, eu nunca o tive de verdade? A dor que eu senti era tão profunda que eu nem conseguia mais chorar. Era como um buraco preto, enorme e insuportável dentro de mim. Liguei para Ricardo e ele atendeu no segundo toque do telefone. Mãe, o que aconteceu? Eu não consegui nem falar direito, apenas soltava soluços que saíam cortados. Eu estou indo para aí. Estou saindo de casa agora mesmo. Aguenta firme, mãe. Eu já estou a caminho. Desliguei o telefone e fiquei ali, abraçada a um travesseiro, sentindo como se o meu mundo inteiro tivesse desmoronado. Eu tinha criado aquele menino com todo o amor. Tinha dado tudo o que eu podia para ele. Tinha passado noites inteiras em claro quando ele tinha febre. Tinha trabalhado em turnos dobrados para conseguir pagar a faculdade dele. Eu tinha chorado de tanto orgulho no dia em que ele conseguiu o seu primeiro emprego. E agora, aquele mesmo menino estava planejando roubar tudo o que eu tinha, me declarar como louca e me trancar num lugar para me apagar da existência. A porta do meu quarto se abriu de repente. Era Amanda. Ela estava usando um hobby de cetim rosa e trazia uma xícara de café que ainda soltava fumaça. Bom dia, Helena. Você já superou aquele seu ataque de ontem à noite? Eu olhei para ela e pela primeira vez eu vi o rosto verdadeiro dela, sem nenhuma máscara ou sorriso falso. Era apenas ambição pura, fria e cheia de cálculos. Saia do meu quarto agora, eu disse usando uma voz que eu nem reconheci como sendo a minha. Ela deu uma risada. Ah, Helena, você é tão dramática. É melhor você descer para tomar o café da manhã antes que tudo fique frio. Eu repeti, saia daqui. Algo no meu tom de voz fez com que ela parasse. Ela ficou me olhando com aqueles olhos apertados, como se estivesse me medindo, e finalmente disse, tanto faz, e foi embora. Assim que ela fechou a porta, eu peguei o meu celular e olhei novamente para as fotos dos documentos que eu tinha tirado. A dor ainda estava lá, profunda e de cortar o coração. Mas agora havia uma coisa nova. Havia evidências reais. E embora eu me sentisse destruída e sentisse que tinha perdido o meu filho para sempre, havia uma pequena faísca dentro de mim que não aceitava se apagar. Era a faísca de uma mulher que ainda não estava pronta para se entregar. Ricardo chegou 3 horas depois. Eu ouvi quando ele entrou com tudo pela porta da frente. Amanda tentou impedir que ele passasse. Ah, Ricardo, que surpresa! A gente não sabia que você vinha. Onde está a minha mãe? Ela está no quarto dela, mas está um pouco nervosa e instável. Eu acho que ela precisa de repouso. Ricardo passou por ela como se ela fosse invisível e subiu as escadas correndo. Ele bateu na minha porta. Mãe, sou eu. Eu abri a porta e o meu filho me deu um abraço muito forte. Ali, nos braços dele, eu chorei de novo. Mas desta vez não eram lágrimas de quem estava derrotada. Eram lágrimas de uma raiva que estava guardada. Me conta tudo o que aconteceu, ele disse enquanto fechava a porta. Eu mostrei as fotos para ele. Eu vi o rosto dele mudar da preocupação para a total descrença, e depois para uma fúria que eu poucas vezes tinha visto nele antes. Isso aqui é um crime, mãe. Isso é uma fraude. É um abuso total. Ele nem conseguia encontrar as palavras certas para descrever. É o seu próprio irmão. Eu terminei a frase por ele. É o Marcos. O Marcos está sendo totalmente manipulado por essa mulher. Mas sim, ele é um cúmplice, e ele vai ter que responder por isso que fez. Ricardo respirou fundo e tentou se acalmar. Nós precisamos de ajuda jurídica de verdade. Alguém que seja muito bom no que faz. Alguém que... Naquele exato momento, o meu telefone celular começou a tocar. Era um número que eu não conhecia. Atendi com muita cautela. Alô, Helena? Helena Aguiar? A voz era de um homem, profunda e com um tom acolhedor que me parecia vagamente familiar. Sim, é ela mesma falando. Quem está chamando? É o Vicente Serrano. Eu não sei se você ainda se lembra de mim, mas nós fomos colegas de faculdade há 45 anos. O nome dele me atingiu como se fosse uma onda cheia de memórias do passado. Vicente era aquele menino quieto, com olhos que demonstravam muita inteligência, que costumava se sentar 2 fileiras atrás de mim durante as aulas de literatura.
Ele era o mesmo rapaz que tinha me convidado para sair por 3 vezes seguidas. E em todas as 3 vezes, eu tinha dito que não porque eu já estava namorando o Álvaro. Vicente, é claro que eu me lembro de você. Como foi que você conseguiu o meu número de telefone? Eu vi uma coisa no Facebook. Uma mulher chamada Carol Medina compartilhou uma postagem muito preocupante sobre uma festa de aniversário. De qualquer forma, aquilo me deixou curioso. Eu fiz uma pequena investigação e, bem, eu ainda tenho os meus contatos por aí. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Helena, eu sei que isso vai soar um pouco estranho para você, mas eu preciso perguntar: você está bem? Porque o que eu li naquela postagem me deixou muito preocupado. Carol, a minha grande e querida amiga Carol, tinha postado alguma coisa sobre a festa, relatando a humilhação que eu tinha passado. Não, Vicente, eu não estou nada bem. Será que nós podemos nos encontrar para tomar um café? Se você quiser, é claro. Eu não quero deixar você desconfortável. Eu olhei para Ricardo, que estava me observando com uma cara de muita curiosidade. Fiz um sinal com a mão, pedindo para ele esperar um pouco. O que é que você faz da vida agora, Vicente? Eu sou advogado. Eu me especializei em direito de família e em direito de sucessões, que trata de heranças. Eu tenho o meu próprio escritório de advocacia. O universo, eu pensei comigo mesma. Ele tem jeitos muito estranhos e inesperados de enviar ajuda justamente no momento em que a gente mais precisa. Sim, eu quero muito ver você. Você pode vir aqui na minha casa? É que eu estou precisando de ajuda profissional com urgência. Me passe o seu endereço agora. Eu estou saindo daqui neste exato momento. Quando eu desliguei o telefone, Ricardo estava me olhando com as sobrancelhas levantadas. Quem era esse homem no telefone? Um antigo amigo meu, um advogado. Um antigo amigo que resolve aparecer justamente agora. O seu pai costumava dizer que não acreditava em meras coincidências. Eu sorri pela primeira vez depois de muitos dias difíceis. Ele sempre dizia: o universo inteiro conspira a seu favor quando você está seguindo pelo caminho certo. Vicente chegou na minha casa 1 hora depois. Quando eu abri a porta, eu quase não consegui reconhecer ele. Aquele menino magricela de 22 anos de idade agora era um homem de quase 70 anos, com os cabelos todos prateados, óculos muito elegantes e vestindo um terno que demonstrava todo o seu sucesso profissional. Mas os olhos dele continuavam sendo os mesmos. Eram olhos inteligentes e muito gentis. Helena, ele disse soltando um sorriso bem suave. Os anos foram muito generosos com você. Você está mentindo descaradamente. Eu respondi para ele. But I appreciate the effort to be kind. Nós nos sentamos na sala de estar. Amanda desceu as escadas imediatamente, parecendo um abutre ou um urubu que sente o cheiro da presa de longe. Ah, Helena, quem é esse seu convidado? É um amigo meu, e este assunto é totalmente privado, Amanda. Ela franziu a testa com desaprovação, mas acabou subindo as escadas de volta, não sem antes lançar um olhar cheio de suspeitas para o Vicente. Eu contei para ele toda a história, desde o começo, partindo da morte do Álvaro até chegar na descoberta dos documentos que eu tinha feito naquela manhã. Ricardo foi preenchendo os detalhes que faltavam. Vicente ouviu tudo em silêncio absoluto, fazendo anotações em um caderno que tinha capa de couro. Quando nós terminamos de falar, ele tirou os óculos e começou a esfregar a ponte do nariz. Helena, isso tudo aqui é muito sério. É uma situação gravíssima. Mas a boa notícia é que o nosso caso também é muito sólido. Com as evidências e as provas que você já tem, nós temos como parar eles. Mas como? Esta casa está registrada no seu nome, não está? Sim, a escritura está no meu nome. Álvaro e eu pagamos por ela juntos, com o esforço de nós dois. Mas quando ele faleceu, tudo o que era nosso passou legalmente para o meu nome. Então é você quem detém todo o poder aqui. Eles não podem fazer absolutamente nada sem que haja uma ordem judicial vinda de um juiz. E para conseguir uma ordem dessas, eles teriam que provar a sua total incapacidade mental diante de um magistrado. Com as provas que nós temos dessa fraude que eles estão cometendo, nenhum juiz no mundo concederia essa interdição e curatela para eles. Mas e as dívidas? Aqueles cartões de crédito que fizeram no meu nome? Isso é fraude pura. E nós vamos provar isso. Cada compra que foi feita, cada transação bancária. Se você não assinou nada e não deu autorização, essa dívida não pertence a você. Vicente se inclinou para a frente no sofá.
Mas eu preciso que você confie totalmente em mim. Nós vamos documentar cada coisa que acontecer a partir de agora. Cada conversa que vocês tiverem, cada movimento que eles fizerem dentro desta casa, e quando nós tivermos o material suficiente acumulado, nós vamos bater neles com toda a força da lei. E o Marcos? Minha voz falhou e ficou embargada quando eu pronunciei o nome do meu filho. Vicente olhou para mim com muita compaixão nos olhos. Helena, o Marcos é um cúmplice em tudo isso. Talvez ele esteja mesmo sendo manipulado por ela, mas ele está fazendo a escolha de ficar do lado da esposa dele em vez de ficar do lado da mãe. E essa escolha que ele fez traz consequências no mundo jurídico. Ricardo resolveu intervir na conversa. I want to help in any way necessary. Whatever you need from me, Vicente. Just ask. Muito bem. Nós vamos precisar gravar as conversas que acontecem aqui dentro. Helena, você seria capaz de atuar um pouco? Você consegue fingir para eles que as coisas continuam exatamente do mesmo jeito de antes? Eu parei para pensar em todas as inúmeras vezes em que eu tive que fingir que estava tudo bem, quando, na verdade, eu não estava nada bem. Pensei em quando o Álvaro morreu e eu tive que continuar vivendo e funcionando para o mundo. Pensei em quando o meu corpo inteiro doía de tristeza, mas eu continuava cozinhando, limpando a casa e dando sorrisos para as pessoas. Eu sou capaz de atuar, sim, eu respondi. Excelente. Na verdade, se você conseguir fingir que está ficando um pouco senil e esquecida, isso vai fazer com que a Amanda fique muito confiante e relaxada. Deixe que ela fale livremente perto de você, achando que você está totalmente perdida mentalmente. A ideia de ter que fingir ser exatamente aquilo que eles queriam que eu fosse fez o meu estômago revirar de nojo, mas eu entendi muito bem qual era a estratégia por trás disso. Eu vou fazer o que for preciso. Vicente tirou um pequeno gravador de voz de dentro da maleta dele. Isso aqui que vamos fazer é legal perante a lei. Você está realizando gravações de conversas dentro da sua própria residência. Tudo o que a gente conseguir capturar aqui vai ser aceito como prova no tribunal. Ele me explicou e me mostrou detalhadamente como usar o aparelho. Ele era bem pequenininho, quase do tamanho de um pendrive. E tem mais uma coisa, Helena. Vicente olhou bem no fundo dos meus olhos. Por que foi que você nunca aceitou se casar comigo todas as vezes em que eu te pedi em casamento? Aquela pergunta me pegou totalmente de surpresa. Ricardo deu uma tossida seca, demonstrando que estava desconfortável com o assunto. Vicente, por favor, relaxa um pouco. Já se passaram 45 anos desde aquela época. Mas eu sempre tive essa curiosidade guardada comigo. Foi porque eu estava completamente apaixonada pelo Álvaro. Eu respondi com toda a honestidade do meu coração. E mesmo que você fosse um homem maravilhoso, o meu coração já tinha um dono. Ele balançou a cabeça positivamente, soltando um sorriso que parecia ser melancólico. Eu já imaginava isso. O Álvaro era realmente um bom homem. Eu soube quando ele faleceu e eu senti muito pela sua perda. Obrigada por isso. Mas eu estou aqui agora. E desta vez, Helena, eu peço que você me deixe te ajudar. Me deixe ser o seu aliado nessa briga. Havia uma coisa especial nos olhos dele. Era algo que ia muito além de uma simples amizade antiga ou de uma ajuda profissional de advogado. Depois de todos esses anos que se passaram, Vicente ainda conseguia me olhar da mesma maneira que ele me olhava quando eu tinha apenas 22 anos. Ele me olhava com admiração e com muito carinho. E eu, uma mulher viúva, que tinha sido traída pelo próprio filho, roubada e humilhada publicamente, senti pela primeira vez, depois de meses, que eu não estava mais totalmente sozinha no mundo. Obrigada, Vicente. De verdade, muito obrigada. Quando ele foi embora, Ricardo ficou me olhando com um sorrisinho brincalhão e travesso no rosto. Aquele homem ainda é perdidamente apaixonado por você, mãe. Não seja ridículo, Ricardo. Mãe, eu também sou homem. Eu consigo reconhecer aquele tipo de olhar a quilômetros de distância. Ele então ficou com uma expressão séria. E eu fico muito feliz com isso. Você está precisando ter por perto pessoas que te amam de verdade, e não esses abutres que só estão interessados na sua casa. Naquela noite, quando o silêncio finalmente tomou conta da casa, eu escondi o pequeno gravador no bolso do meu hobby. No dia seguinte, a maior atuação da minha vida inteira iria começar. E Amanda, que estava tão cheia de confiança na vitória dela, não fazia a menor ideia de que o caçador tinha acabado de se tornar a caça.
Pelos próximos dias, eu me transformei em alguém que eu mesma não conseguia reconhecer. Eu era uma atriz e uma espiã dentro da minha própria residência. Comecei a agir bem devagar, fingindo pequenos lapsos de memória para que Amanda notasse a diferença. Eu deixava as minhas chaves de casa em lugares muito estranhos. Fazia a mesma pergunta para ela por 2 vezes seguidas. Eu chegava a colocar uma blusa. E logo depois, perguntava se eu já tinha tomado o meu café da manhã, mesmo quando já tinha acabado de comer. Amanda mordeu a isca que eu joguei de forma completa. Ah, Helena, você está com esses lapsos de memória de novo. Você chegou a tomar as suas vitaminas? Ela me perguntava com aquela preocupação fingida que não conseguia mais me enganar. Que vitaminas são essas, querida? Eu passei a chamar ela de querida o tempo todo agora. Cada letra dessa palavra que saía da minha boca me custava um esforço enorme, mas eu sabia que estava funcionando para o meu plano. Ela soltava um sorriso vitorioso. As vitaminas que eu te dei hoje cedo, Helena, você não está lembrando? Ah, sim. Acho que eu lembro, sim. Eu fazia uma pausa dramática, fingindo estar confusa. Ou será que eu tomei isso foi ontem? Eu percebi que ela ficava fazendo anotações no celular dela. Ela estava documentando tudo o que via para construir o caso contra mim, sem ter a menor ideia de que eu é que estava documentando as ações dela. Numa tarde, enquanto eu fingia que estava tirando uma soneca no sofá da sala, eu ouvi quando ela começou a falar no telefone lá na sala de jantar. O pequeno gravador de voz estava escondido bem no bolso do meu suéter. Mãe, eu te juro que ela está ficando pior a cada dia que passa. Sim, hoje de manhã ela vestiu a mesma blusa por 2 vezes e nem sequer se deu conta do que estava fazendo. O advogado disse que a gente já tem quase o material necessário. Mais umas 3 semanas, ou 1 mês no máximo, e nós já poderemos entrar com o processo judicial. Sobre a avaliação psiquiátrica, nós já marcamos a consulta com o Dr. Peixoto para o dia 28. Ele já está orientado sobre o que precisa escrever no laudo dele. O meu sangue ferveu de raiva ao ouvir aquilo. Um psiquiatra que já estava comprado e pago para mentir sobre mim. Mas eu me mantive totalmente imóvel, respirando de forma bem lenta para parecer que eu estava dormindo profundamente. Sobre o Ricardo, ele não é um problema. O Marcos já conversou com um advogado que explicou que, como ele é o filho mais velho e tem a guarda de fato, o irmão mais novo não tem os mesmos direitos legais. Além do mais, o que é que ele vai conseguir fazer lá de Florianópolis? Quando ele ficar sabendo de qualquer coisa, todos os papéis já estarão assinados. Ela continuou falando livremente sobre os planos dela. Vender a minha casa, comprar um apartamento num bairro nobre e fazer uma viagem de férias para a Europa, usando o dinheiro do meu seguro de vida. Quando ela desligou o telefone, eu esperei por mais uns 5 minutos. Então, eu fingi acordar com um susto. Ah, eu acabei pegando no sono? Que horas são agora? Amanda apareceu na sala com aquele seu sorriso de serpente. São 4 horas da tarde, Helena. Você dormiu bem? Eu já cheguei a comer? Sim, você almoçou faz 2 horas. Você não se lembra? Ah, querida, é que ultimamente eu ando tendo muita dificuldade para me lembrar das coisas. Não precisa se preocupar com nada, Helena. É exatamente para isso que eu estou aqui, para tomar conta de você. Cada palavra que saía da boca dela era como se fosse veneno embrulhado em mel. Naquela mesma noite, eu enviei o arquivo da gravação para o Vicente e para o Ricardo. Vicente me deu uma resposta imediata. Isso aqui é perfeito. É ouro puro para o nosso caso. Continue fazendo exatamente isso. Nós precisamos de ainda mais provas. E eu consegui coletar ainda mais material. Poucos dias depois, Amanda resolveu convidar a família dela para vir visitar e conhecer a casa. Ela nem se deu ao trabalho de me avisar nada. As pessoas simplesmente apareceram por lá. A mãe dela, Sandra, que era uma mulher na faixa dos 60 anos com maquiagem pesada demais e o cabelo num tom loiro platinado. A irmã dela, Tiffany, e o marido da irmã, um sujeito bem encorpado que suava mesmo se estivesse no meio do Polo Norte. Eu estava no meu quarto quando ouvi o barulho da chegada deles. Desci as escadas bem devagar, com o gravador devidamente escondido no bolso da minha saia. Ah, Helena! Sandra veio me dar um abraço com uma intimidade que era totalmente falsa. É um prazer tão grande finalmente conhecer você. A Amanda fala o tempo todo sobre a sua pessoa. O prazer é todo meu, eu respondi mentindo descaradamente. Vejam só, mãe e Tiffany, esta aqui é a sala de jantar.
Amanda dizia, fazendo um tour pela casa como se ela já fosse a proprietária de tudo. Nós vamos colocar uma mesa nova e moderna aqui. Esta que está aqui é muito velha e ultrapassada. Esta é a mesa onde nós criamos os nossos filhos. Eu disse usando uma voz bem suave. Amanda simplesmente me ignorou e continuou falando. E nós também vamos fazer uma reforma completa na sala de estar. Vamos trocar todos os móveis, pintar as paredes de novo e colocar um tapete novo e luxuoso. A mãe dela concordava com a cabeça de um jeito muito animado. Ah, querida, a sua casa vai ficar uma coisa linda de se ver. Mãe, por favor. Amanda sussurrou, dando uma olhadinha de relance para mim. Mas logo em seguida, ela soltou um sorriso. Bem, a Helena entende as coisas, não é verdade? Na idade que ela tem, esses detalhes materiais não têm mais tanta importância assim. Eu tive que morder a minha língua para não falar nada. Atue, Helena, continue atuando, eu pensava comigo. Sim, querida, o que você disser está bem dito. Eles foram para o segundo andar da casa. Eu fui seguindo eles bem devagar, como se eu fosse apenas uma senhora idosa e muito cansada. Eu queria que eles acreditassem piamente que eu era inofensiva, fraca e fácil de ser controlada. No segundo andar, Amanda abriu a porta do quarto que pertencia ao Marcos quando ele era apenas um menino. Agora, aquele era o quarto de casal principal deles. É aqui que nós dormimos, mas quando a Helena for embora de vez, este quarto aqui vai passar a ser o quarto de dormir principal. Eu vou embora daqui? Eu perguntei com uma voz que soava trêmula. Sandra deu um tapinha no meu ombro. Ah, Helena! A Amanda estava justamente comentando comigo que talvez você se sentisse muito mais confortável num lugar especializado, onde pudessem cuidar melhor de você. Sabe como é? Um lugar com enfermeiras à disposição e atividades pensadas para pessoas da sua idade. Eles estavam falando abertamente sobre me enfiar num asilo dentro da minha própria casa. Talvez, quem sabe, eu respondi de forma submissa. Talvez esse seja mesmo o melhor caminho a seguir. Tiffany, a irmã, resolveu dar a opinião dela também. O lado bom é que, quando vocês venderem esta casa, vão conseguir um dinheiro muito bom. Quanto foi mesmo que você disse que ela valia, Amanda? Pelos meus cálculos, uns 900 mil reais, mas a avaliação oficial deu 875 mil. De qualquer forma, é um excelente investimento. Eles estavam ali, tratando da minha casa e da minha vida inteira, como se eu já estivesse morta e enterrada. Mas eu permanecia ali parada, em silêncio absoluto, gravando cada palavra que saía da boca deles. Quando eles finalmente foram embora, eu subi para o meu quarto e chorei. Mas não era por causa de tristeza. Era por causa de uma fúria que eu estava contendo, de um sentimento passageiro de não ter poder sobre as coisas, mas também era por causa de uma determinação muito forte. Enviei o áudio para o Vicente. A resposta dele me fez abrir um sorriso pela primeira vez, depois de muitos dias. Nós pegamos eles. Estamos quase prontos para agir. Naquela mesma semana, aconteceu uma coisa que eu não estava esperando. Eu estava na cozinha passando um café quando ouvi o som de vozes vindo do andar de cima. Era uma discussão entre Marcos e Amanda. Eu não tenho certeza se nós estamos fazendo a coisa mais certa, Marcos estava dizendo. E agora você vem me dizer uma coisa dessas depois de tudo o que nós já planejamos juntos? Ela é a minha própria mãe, Amanda. Eu não posso simplesmente... A sua mãe está velha. Ela já não tem mais condições de cuidar de si mesma sozinha. Nós estamos fazendo um grande favor para ela. Um favor? Ou será que nós só estamos interessados na casa dela? Houve um momento de silêncio absoluto. Então, eu ouvi a voz da Amanda, com um tom frio como se fosse gelo. Marcos, nós tomamos essa decisão juntos. A sua mãe é dona de uma casa enorme que ela nem sequer utiliza por completo. Nós precisamos construir o nosso futuro. O que é que tem de errado nisso? Mas declarar ela como alguém incompetente quando ela claramente não é? E o que é que você sugere que a gente faça? Que a gente fique esperando ela morrer de causas naturais? Ela poderia muito bem viver por mais uns 20 anos. 20 anos vivendo sob o mesmo teto que os sogros. 20 anos sem ter nada que seja verdadeiramente nosso. Mas isso é fraude, Amanda. Isso se chama estratégia. Além do mais, você já assinou todos os papéis com o nosso advogado. Você já prestou o seu depoimento oficial. Você já faz parte disso, meu amor. Agora não tem mais como voltar atrás.
Eu não quis ouvir mais nada. Fui silenciosamente para o meu quarto. O meu próprio filho estava tendo dúvidas. Eram dúvidas pequenas e que vieram muito tarde, mas ele as tinha. Naquela noite, eu liguei para o Vicente. Já chegou a hora? Eu perguntei. Quase. Mas eu ainda preciso de uma última coisa de você. Nós precisamos conseguir evidências sobre o amante dela. Que amante é esse? Helena, por favor, seja realista. Ninguém faz todo esse esforço monstruoso apenas por causa de uma casa. Ela tem planos maiores, e eu tenho certeza absoluta de que esses planos incluem uma outra pessoa além do seu filho. Ele estava coberto de razão. No dia seguinte, eu fiz disso a minha missão pessoal de vigiar os passos dela. Amanda saía de casa para ir à academia todas as tardes. Ela ia sempre muito bem produzida, muito arrumada e cheia de perfume. E ela sempre voltava para casa 3 horas depois, com o cabelo impecável e sem ter uma única gota de suor no corpo. Pedi ajuda para a Carol. A minha amiga, que Deus a abençoe, aceitou me ajudar na mesma hora. Helena, você pode contar comigo para o que precisar. Aquela mulher vai ter que pagar muito caro por tudo o que ela fez com você. Carol começou a seguir ela usando o próprio carro. Amanda não ia para a academia nenhuma. Ela ia para um hotel de luxo localizado no bairro do Batel. Carol me enviou as fotografias. Amanda aparecia entrando no hotel de braço dado com um homem. Era um sujeito na faixa dos 40 anos, com o cabelo penteado para trás com gel, vestindo um terno caro e com um sorriso típico de um vendedor de carros. 3 horas depois, os dois saíram do hotel. Ele deu um beijo nos lábios dela antes de entrar numa caminhonete da marca BMW. Carol conseguiu anotar a placa e puxou os dados do veículo. O carro estava registrado no nome de um tal de Bruno Cardoso. Uma pesquisa rápida que fizemos no Google revelou tudo o que a gente precisava saber. Ele era um empresário que estava sendo procurado em outro estado por cometer fraude imobiliária. Ele era um golpista profissional. Enviei todas as informações para o Vicente. A resposta dele veio de imediato. Perfeito. Agora nós já temos como fazer a nossa jogada. Você está pronta? Eu olhei para o meu próprio reflexo no espelho. Eu via a mesma mulher que tinha testado aquele batom coral semanas atrás, mas agora eu era uma pessoa diferente. Eu tinha fogo brilhando nos meus olhos. Eu estou pronta, eu respondi para ele, e no dia seguinte, Amanda viu chegar na porta dela alguém que ela jamais esperaria ver. Era uma terça-feira, por volta das 10 horas da manhã. Amanda estava na sala de estar assistindo a uma série na televisão, enquanto comia as uvas que estavam na minha fruteira e mantinha os pés em cima da minha mesinha de centro. Ela ouviu o barulho da campainha e foi atender a porta com um ar de irritação. Quem será que é o chato de agora? Ela abriu a porta e o rosto dela ficou totalmente pálido. Vicente estava parado ali na frente dela, vestindo o seu terno impecável, segurando a sua pasta de couro e exibindo um sorriso profissional. Bom dia. Eu estou procurando pela senhora Helena Aguiar. Quem é você? Amanda gaguejou, parecendo ter perdido a voz por um momento. Vicente Serrano, advogado. Eu estou aqui para ver a minha cliente. Eu desci as escadas naquele exato momento, pois já tinha planejado toda a minha entrada triunfal. Eu estava usando um vestido cinza que me deixava com uma aparência muito digna e elegante. O meu cabelo estava bem arrumado e eu tinha até passado um pouco de maquiagem. Eu queria parecer forte e decidida. Vicente, por favor, entre! Eu disse, usando uma firmeza na voz que fez Amanda dar um passo para trás, assustada. Cliente? Amanda repetiu sem entender. Helena, do que é que esse homem está falando agora? Sente-se, Amanda. Você também precisa ouvir o que ele tem a dizer. Nós nos sentamos na sala de estar. Vicente abriu a pasta de couro dele e tirou de lá um envelope bem grosso. Senhora Amanda Monteiro, eu estou aqui representando a senhora Helena Aguiar para notificar que nós entramos com um processo judicial formal por fraude, por falsidade ideológica e por apropriação indébita de dinheiro e fundos. Amanda soltou uma risada aguda e muito nervosa. O quê? Mas isso é uma coisa ridícula. Helena, o que foi que esse homem te disse? Quem é ele de verdade? Ele é o meu advogado. Eu respondi com muita calma. E ele tem evidências e provas de tudo o que você andou fazendo. Provas? Do que é que você está falando? Vicente colocou as cópias de todos os boletos fraudulentos em cima da mesa. São R$ 84.700 em compras que não foram autorizadas.
Foram abertos cartões de crédito no nome da minha cliente sem que houvesse o consentimento dela, o que constitui um crime de fraude financeira. Ela me deu permissão para fazer isso. Não deu, Helena? Você me autorizou, lembra? Não, Amanda, eu jamais te dei autorização para isso. Minha voz não vacilou nem por um segundo. Vicente continuou falando. Nós também temos toda a documentação que prova um plano para declarar a minha cliente como alguém mentalmente incapaz, com o único objetivo de tomar posse das propriedades dela. Ele colocou na mesa as cópias dos documentos que eu tinha encontrado dentro do escritório trancado. São documentos que foram preparados sem que a senhora Helena tivesse qualquer conhecimento ou desse o seu consentimento. A cor do rosto da Amanda sumiu completamente naquele instante. Além disso, Vicente disse enquanto pegava o seu próprio telefone celular, nós também temos gravações de voz. Ele deu o play e a voz da Amanda preencheu toda a sala. Ela está ficando cada dia pior. Nós já temos quase o material necessário. Mais umas 3 semanas e a gente já pode entrar com o processo na justiça. Logo depois, veio o áudio de quando a família dela veio visitar a casa. Quando vocês venderem esta casa, vão conseguir um dinheiro muito bom. 875 mil reais. Amanda deu um pulo da cadeira. Isso que vocês fizeram é ilegal. Você não tem o direito de me gravar sem a minha permissão. Na verdade, nós temos esse direito sim. Vicente respondeu com toda a calma do mundo. As gravações foram feitas pela própria proprietária da casa dentro do imóvel que pertence a ela. Elas são totalmente aceitas como provas num tribunal. Marcos! Amanda gritou a plenos pulmões. Marcos, desce aqui agora mesmo! O meu filho desceu as escadas correndo. Ele estava sem camisa, usando apenas uma calça de moletom, com cara de quem tinha acabado de acordar naquele momento. O que está acontecendo aqui? Quem é que está gritando desse jeito? Vicente se levantou da cadeira e estendeu a mão para ele. Vicente Serrano, advogado da sua mãe. Marcos não apertou a mão dele e ficou apenas me olhando. Senta aqui, meu filho. Você também precisa ouvir o que está acontecendo. Pela primeira vez, depois de muitos meses, eu usei aquele tom de voz que não aceitava que houvesse nenhuma discussão. Era o mesmo tom que eu usava quando ele ainda era um menino pequeno e tinha feito alguma coisa errada. Marcos se sentou. Vicente explicou tudo para ele novamente, detalhe por detalhe. A fraude financeira, os planos de interdição e as gravações escondidas. Marcos ouvia tudo aquilo com os olhos ficando cada vez mais arregalados de choque. Além de tudo isso, Vicente prosseguiu enquanto tirava mais alguns papéis da pasta. Nós já solicitamos que todos os cartões de crédito feitos de forma fraudulenta fossem bloqueados imediatamente. Todas essas dívidas serão legalmente transferidas para o nome da pessoa que realizou as compras. A senhora Amanda Monteiro. Você não pode fazer uma coisa dessas. Amanda deu um grito estridente. Sim, nós podemos fazer e já fizemos isso hoje mesmo, às 8 horas da manhã. Vicente entregou para ela um documento oficial da Justiça. Nós também já entramos com um pedido de despejo temporário para que vocês saiam do imóvel enquanto o caso é devidamente investigado. Despejo? Marcos finalmente conseguiu falar alguma coisa. Mãe, você está expulsando a gente da nossa casa? Eu olhei bem para ele. O meu filho, o meu primeiro filho, o menino que eu segurei no colo, que eu consolei quando ele tinha pesadelos e que eu aplaudi em cada pequena conquista da vida. Marcos, você estava planejando me declarar como uma mulher louca para conseguir roubar a minha própria casa. Não era assim. Sim, era exatamente isso. Eu o interrompi na hora. Eu encontrei todos os documentos. Eu ouvi as conversas de vocês. Eu vi os planos que vocês traçaram. Minha voz chegou a falhar um pouquinho. Como foi que você pôde fazer isso comigo? Mãe, eu só queria... O que é que você queria? Me enfiar num asilo? Vender a casa que era do seu pai? Me apagar da história? Amanda resolveu intervir, com lágrimas perfeitas escorrendo pelo rosto dela. Marcos, meu amor, isso tudo é um grande mal-entendido. A sua mãe está confusa e perdida. Esse homem aqui está manipulando a cabeça dela. Cala a boca! A voz do Marcos ecoou com força por toda a sala de estar. Pela primeira vez na vida dele, ele gritou com a esposa. Cala a boca agora, Amanda! Ele se levantou do sofá, tremendo de cima a baixo. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu não queria que as coisas tivessem chegado a esse ponto.
A Amanda me disse que esse era o único caminho para a gente conseguir garantir o nosso futuro. Disse que você não iria entender as coisas e que seria melhor assim para todo mundo. Melhor para todo mundo ou melhor apenas para ela? Vicente resolveu jogar as suas últimas cartas na mesa. As fotografias de Amanda entrando no hotel, acompanhada pelo Bruno. E para finalizar, nós temos evidências concretas de que a senhora Amanda Monteiro mantém um caso extraconjugal com o senhor Bruno Cardoso, um golpista profissional que é procurado pela polícia. As fotos foram jogadas em cima da mesa como se fossem bombas explodindo. Marcos viu cada uma delas. 1, 2, 3 fotos. Amanda beijando um outro homem. Amanda dando risadas com outro homem. Amanda saindo de um hotel de luxo com outro homem. Marcos, eu posso te explicar tudo o que você está vendo, Amanda começou a dizer. Mas Marcos já não estava mais olhando para ela. Ele estava olhando para mim. E nos olhos dele, eu consegui ver uma coisa que eu não via havia muito tempo. Eu vi culpa, vi vergonha e vi muita dor. Mãe, Vicente começou a ler o que estava escrito no documento oficial da Justiça. A ordem judicial determina que tanto o senhor Marcos Castro quanto a senhora Amanda Monteiro devem desocupar o segundo andar desta propriedade num prazo máximo de 72 horas enquanto toda a investigação for realizada. 72 horas? Amanda perguntou, dando um salto da cadeira. Mas isso é um abuso. Nós não temos nenhum lugar para ir. Vocês deveriam ter parado para pensar nisso antes de fazerem planos para roubar o lar de uma mulher idosa, de 68 anos. Vicente respondeu sem demonstrar nenhuma emoção. Amanda me lançou um olhar que era puro ódio destilado. Você se fez de idiota o tempo todo. Você armou uma armadilha para nós. Não, Amanda. Eu apenas me defendi, o que é uma coisa bem diferente. Marcos, faz alguma coisa agora. Ela é a sua mãe. Tenta convencer ela, mas Marcos continuava parado, apenas encarando aquelas fotos. Ele pegou nas mãos a foto em que Amanda aparecia beijando o Bruno. Há quanto tempo? Ele perguntou com a voz totalmente quebrada. Marcos, não é isso o que você está pensando. Eu perguntei há quanto tempo. 6 meses, Amanda sussurrou baixinho. O silêncio que tomou conta da sala foi ensurdecedor. 6 meses? Você está me traindo há 6 meses inteiros enquanto estava planejando roubar tudo o que pertence à minha própria mãe? Eu não ia roubar nada. Aquilo tudo era para ser nosso, para o nosso futuro. O nosso futuro? Marcos soltou uma risada cheia de amargura. O nosso futuro por acaso incluía aquele sujeito das fotos? Amanda não respondeu nada. Ela não precisava dizer mais nada, pois a verdade estava toda escrita no rosto dela. Marcos desabou sentado no sofá, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar copiosamente. Eu senti uma vontade enorme de ir até ele para abraçá-lo e consolá-lo, como eu fazia quando ele ainda era uma criança. Mas eu permaneci onde eu estava, porque o meu filho tinha feito as escolhas dele e todas as escolhas trazem as suas próprias consequências. Vicente recolheu todos os seus documentos e papéis. Vocês têm até a próxima sexta-feira, às 18 horas, para saírem deste imóvel. Se não fizerem isso de forma voluntária, a polícia virá até aqui para executar a ordem de despejo. Eu sugiro fortemente que vocês colaborem com a justiça. Ele se levantou para ir embora. Eu o acompanhei até a porta da frente. Muito obrigada por tudo, Vicente. Isso aqui é apenas o começo de tudo, Helena. A parte realmente difícil vai começar agora. Quando eu fechei a porta da frente, eu fiquei ali parada por alguns segundos, respirando fundo e tentando me acalmar. Atrás de mim, na sala, Amanda estava gritando e Marcos estava chorando. O caos tinha explodido de vez dentro de casa. Mas, pela primeira vez depois de muitos meses, eu não estava chorando. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava de pé e com a cabeça erguida. E mesmo que o meu coração estivesse sangrando pelo meu filho e pela nossa família que estava destruída, eu também senti uma coisa que eu já tinha esquecido como era. Eu senti dignidade. Os 3 dias seguintes foram o que eu chamaria de um verdadeiro inferno silencioso. Amanda empacotava todas as coisas dela de um jeito violento, jogando as roupas dentro das malas e quebrando tudo o que ela via pela frente e que não podia levar embora. Marcos se movimentava pela casa como se fosse um zumbi, sem falar com ninguém e sem olhar para a cara de ninguém. Na noite de quinta-feira, o meu filho bateu na porta do meu quarto. Mãe,
Será que eu posso entrar um minutinho? O meu coração se apertou de novo. Pode entrar. Ele entrou no quarto com os ombros todos caídos e com os olhos inchados de tanto chorar. Ele parecia estar 10 anos mais velho do que estava na semana passada. Mãe, eu nem sei por onde é que eu começo a falar com você. Começa falando a verdade, Marcos. Ele se sentou na beira da minha cama, no mesmo lugar onde ele tinha se sentado tantas vezes quando era criança e estava com medo ou triste. A Amanda me convenceu de que nós estávamos fazendo aquilo tudo para o seu próprio bem. Ela me disse que você estava perdendo a sua memória, que estava precisando de cuidados especiais e que tomar conta desta casa era demais para você aguentar. Ele limpou as lágrimas usando a parte de trás da mão. E eu quis acreditar nela. Mas por quê? Porque aquilo tudo era conveniente para mim, mãe. Porque eu queria ter a posse da casa. Porque eu já estava cansado de não ter nada que fosse meu de verdade. E por acaso valia a pena me destruir por completo para conseguir isso? Não. Meu Deus, é claro que não. Mas quando você se envolve numa coisa dessas, fica cada dia mais fácil de arrumar uma justificativa para o que está fazendo. É mais um passo, mais uma mentirinha, e de repente você já está tão atolado que não sabe mais como sair de lá. Você poderia ter saído disso a qualquer momento. Você poderia ter vindo conversar comigo. Eu sei disso, mas eu não fiz nada, e eu vou ter que carregar esse fardo pelo resto da minha vida. Ele me olhou com olhos que imploravam por perdão. Mãe, eu sei perfeitamente que eu não mereço que você me perdoe. Eu sei que o que eu fiz com você é uma coisa imperdoável, mas eu preciso muito que você saiba que eu nunca deixei de te amar, mesmo que as minhas ações digam o contrário do que eu sinto. Eu senti uma vontade imensa de abraçá-lo e dizer que estava tudo bem agora, mas eu não consegui fazer isso porque, no fundo, as coisas não estavam nada bem. Marcos, você é o meu filho e sempre será, mas eu preciso de tempo. Eu preciso me curar de toda essa ferida que você me causou. Ele concordou com a cabeça, chorando em silêncio. Eu entendo perfeitamente. Eu estou indo embora amanhã. Eu ainda não sei para onde eu vou. O Ricardo me ofereceu para eu ficar na casa dele por uns dias, enquanto eu tento me organizar. E a Amanda? Bem, ela vai para a casa da mãe dela. Eu já dei entrada no nosso processo de divórcio. A voz dele falhou de novo. Era tudo uma grande mentira, mãe. Tudo. Eu já nem sei mais se algum dia ela me amou de verdade. Eu sinto muito por você, meu filho. Eu é que sinto muito. Por você e por tudo o que aconteceu. Ele se levantou para sair do quarto. Quando chegou na porta, reparou por um instante. O papai ficaria tão decepcionado comigo agora. Sim, eu respondi com toda a honestidade do meu coração. Ele ficaria muito decepcionado, mas ele também acreditaria que você é capaz de se tornar um homem melhor. Quando ele saiu, eu comecei a chorar. Não era pela Amanda e nem pela casa. Eu chorei pelo meu filho, pelo menino que ele já tinha sido um dia e pelo homem em que ele acabou se transformando. Na sexta-feira seguinte, às 17 horas, Amanda e Marcos terminaram de tirar as coisas deles da casa. Ricardo veio de Florianópolis para ajudar a carregar as caixas. Amanda não me dirigiu uma única palavra sequer. Ela apenas me lançou um último olhar de puro ódio antes de entrar num carro de aplicativo levando 6 malas consigo. Marcos se despediu de mim com um abraço muito longo e desesperado. Eu vou compensar você por tudo, mãe. Eu ainda não sei como eu vou fazer isso, mas eu juro que eu vou. Quando eles finalmente foram embora, a casa caiu num silêncio profundo que eu não sentia havia 2 anos. Ricardo ficou comigo naquela noite. Nós pedimos uma comida chinesa e ficamos sentados na sala de estar, a minha sala de estar, sem ter aquele barulho constante de passos vindo do andar de cima. Como é que você está se sentindo agora, mãe? Eu estou cansada, estou triste, mas eu também me sinto livre. Você agiu muito bem. O papai estaria muito orgulhoso de você. O seu pai jamais teria deixado a situação chegar nesse ponto em que chegou. Não. Mas o papai não está mais entre nós, e você teve que lutar essa briga sozinha. E o mais importante é que você venceu. 2 semanas depois, aconteceu a audiência no tribunal. Vicente tinha me deixado bem preparada para o momento. Isso aqui é apenas uma formalidade legal. Com todas as provas que nós reunimos, o juiz certamente vai decidir a seu favor. O tribunal era um lugar pequeno, frio e que tinha um cheiro de papel velho misturado com café requentado. Eu estava sentada bem ao lado do Vicente.
Do outro lado da sala estava a Amanda acompanhada pelo advogado dela, um homem que parecia estar muito nervoso e que suava o tempo todo, apesar de o ar-condicionado estar ligado. Marcos não compareceu pessoalmente. O advogado dele estava lá para representá-lo. Ele tinha concordado em assumir toda a culpa em troca de receber uma pena mais branda e leve da justiça. O juiz, que era um homem de cerca de 60 anos, usando óculos de lentes grossas, começou a revisar todos os documentos do processo. Muito bem, eu já analisei todo o caso. Senhora Amanda Montero, a senhora tem alguma coisa a dizer em sua própria defesa? Amanda se levantou. Ela estava vestindo um terninho azul marinho, com o cabelo bem preso e usando uma maquiagem discreta. Ela tentava passar a imagem perfeita de uma mulher inocente. Excelência, tudo isso não passou de um grande mal-entendido. O meu único objetivo era ajudar a minha sogra. Ela estava muito confusa e andava esquecendo de muitas coisas. E foi por esse motivo que a senhora resolveu abrir cartões de crédito no nome dela sem ter nenhuma autorização? O juiz questionou. Ela me deu uma permissão verbal para fazer isso. E foi também por esse motivo que a senhora planejou declarar ela como legalmente incapaz para poder tomar posse de todos os bens dela? Amanda começou a gaguejar. Eu nunca. Na verdade, a ideia foi toda do meu marido. Nós temos aqui gravações de voz onde a senhora aparece claramente orquestrando todo esse plano de ponta a ponta, senhora Montero. O juiz voltou a olhar para os papéis dele. Nós também temos evidências de que a senhora mantinha um caso com um amante enquanto estava cometendo esses atos criminosos de fraude financeira. Essa informação está correta? O silêncio que a Amanda fez foi a resposta mais clara possível para o juiz. O magistrado então tirou os óculos. Senhora Montero, o que a senhora fez aqui é tipificado como abuso financeiro contra a pessoa idosa. Isso é um crime de natureza gravíssima. Vicente então se levantou da cadeira. Excelência, nós também gostaríamos de apresentar provas adicionais que dizem respeito ao cúmplice da senhora Montero, o senhor Bruno Cardoso. Ele colocou uma pasta bem volumosa em cima da mesa do juiz. O magistrado revisou o conteúdo e a expressão do rosto dele ficou muito dura. Este aqui é o mesmo Bruno Cardoso que está sendo procurado pela polícia por cometer fraudes imobiliárias? É o próprio, Excelência. E nós temos motivos de sobra para acreditar que a senhora Montero estava planejando fugir com ele assim que conseguisse obter a posse legal da propriedade. Amanda ficou totalmente pálida. Isso não é verdade. Nós temos aqui as mensagens de texto que comprovam tudo. Vicente continuou falando de forma implacável. Ele fez a projeção das conversas de WhatsApp entre Amanda e Bruno numa tela grande. Bruno, o plano está quase concluído. Mais 3 semanas e a casa será oficialmente nossa. Bruno. E o que você vai fazer com o seu marido? Amanda. Aquele idiota não suspeita de absolutamente nada. Assim que eu estiver com o dinheiro em mãos, eu peço o divórcio e nós vamos fugir para o Nordeste como nós planejamos. Bruno. Você é mesmo uma garota muito má, baby. Eu adoro esse seu jeito. O juiz leu cada uma das mensagens que apareciam na tela. A sala do tribunal ficou num silêncio absoluto e mortal. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa à sua defesa, senhora Montero? Amanda não respondeu nada. Ela estava chorando, mas desta vez ninguém mais acreditava naquelas lágrimas dela. O juiz fechou a pasta do processo com um barulho seco e forte. Eu decido totalmente em favor da senhora Helena Aguiar em todos os pontos levantados. A senhora Amanda Montero está condenada a pagar a quantia de R$ 84.700 por causa da fraude financeira, além de ter que pagar indenizações por danos morais que serão decididas numa próxima audiência. Também está sendo emitido um mandado de prisão para o senhor Bruno Cardoso. A senhora Montero terá que enfrentar acusações criminais por fraude, por falsificação de documentos e por abuso financeiro contra idoso. O martelo do juiz bateu com força na mesa. Aquele som ecoou dentro do meu peito. Eu tinha vencido a briga. Amanda foi retirada da sala do tribunal por 2 policiais que a acompanharam. Antes de sair de vez, ela se virou para me olhar uma última vez. Já não havia mais nenhum sinal de arrogância nos olhos dela, apenas o peso da derrota. Vicente veio e me deu um abraço. Acabou tudo, Helena. Você saiu vitoriosa. Mas eu não me sentia como se tivesse tido uma vitória. Eu me sentia exausta e com uma sensação de vazio por dentro.
Nós saímos do fórum para o sol brilhante daquela tarde de domingo. Ricardo estava lá fora me esperando. Bem, nós conseguimos vencer, eu disse de forma simples. Ele me abraçou com muita força. Você merece isso, mãe. Você merece tudo de bom que a vida tem para dar. Naquela noite, de volta para a minha casa, eu me sentei na sala de estar com uma caneca de café na mão. A casa estava mergulhada no silêncio. Aquele mesmo silêncio que antes costumava me causar pavor, agora parecia ser a minha paz. O meu telefone celular vibrou. Era uma mensagem que o Marcos tinha mandado. Mãe, eu fiquei sabendo do resultado da audiência. Eu estou muito feliz por você. Eu sei perfeitamente que eu não mereço nada vindo de você. Mas será que eu poderia te ver de novo algum dia? Eu li aquela mensagem por 3 vezes seguidas. Meus dedos ficaram tremendo em cima do teclado. Algum dia, meu filho, mas esse dia não é hoje. Aquilo não era um perdão completo, mas também não era uma despedida definitiva para sempre. Eu olhei para tudo ao meu redor. A minha casa, a minha sala de estar e as minhas lembranças. Tudo aquilo ainda continuava ali, e eu também continuava ali. Mas a história ainda não tinha chegado ao seu final. 3 meses depois de ter acontecido o julgamento, a minha vida já tinha encontrado um novo ritmo. Era um ritmo diferente e muito mais calmo. Eu voltei a frequentar os meus encontros de tricô com as minhas amigas, Carol, Márcia e Sueli. Elas me receberam com abraços muito longos e com lágrimas de alegria nos olhos. Helena, você é uma verdadeira guerreira, a Carol sempre dizia para mim. Eu nunca tive o desejo de ser uma guerreira. Eu apenas queria que me deixassem viver em paz. Bem, o fato é que você conseguiu, e você fez isso com muito estilo. Amanda estava respondendo ao seu processo criminal na justiça. O advogado dela tinha tentado fazer algum tipo de acordo, mas Vicente foi totalmente implacável. Bruno, que foi o seu cúmplice e o seu amante, acabou sendo preso lá em Miami, enquanto estava tentando fugir do país. Agora, os dois iriam enfrentar anos de prisão em regime fechado. Todas aquelas dívidas fraudulentas foram retiradas do meu nome e foram legalmente transferidas para o nome da Amanda. Eram R$ 84.700 que ela teria que pagar prestando serviços para a comunidade e seguindo um plano de pagamentos que iria levar décadas para ser concluído. Isso se chama justiça poética, Vicente costumava dizer. Mas o que foi mais difícil de enfrentar não foi o julgamento no tribunal, nem os advogados e nem toda aquela papelada do processo. A parte realmente difícil de superar foi o que aconteceu com o Marcos. O meu filho tinha caído em um estado de depressão profunda. Ricardo me ligava todas as semanas para me dar notícias sobre ele. Ele está fazendo terapia, mãe. Ele está tentando processar tudo o que aconteceu. Ele perdeu o casamento dele, ele quase chegou a perder a própria mãe, e ele acabou descobrindo que não passou de um fantoche nas mãos daquela mulher. E como é que ele está fazendo para sobreviver financeiramente? Ele conseguiu arrumar um emprego novo. Ele está vivendo num apartamento bem pequeno e está pagando todas as dívidas dele aos pouquinhos. Ele costuma perguntar sobre mim? Ele pergunta de você todos os dias. Numa tarde do mês de outubro, 6 meses depois de tudo o que aconteceu, Marcos apareceu na minha porta. Ele não tinha avisado que vinha e nem tinha ligado antes. Ele apenas tocou a campainha da casa. Quando eu abri a porta, eu quase não consegui reconhecer o meu próprio filho. Ele tinha emagrecido muito, estava com olheiras bem fundas debaixo dos olhos e parecia estar muito cansado, derrotado e pequeno. Mãe, a voz dele falhou no mesmo instante em que ele me viu. Marcos, eu sei perfeitamente que eu não tenho o menor direito de estar aqui agora. Eu sei que eu deveria ter ligado para você primeiro, mas é que eu tinha uma necessidade imensa de ver você pessoalmente. Eu deixei ele entrar em casa. Nós nos sentamos na sala de estar, mantendo uma distância de cerca de 1 metro entre nós dois, uma distância que parecia ser um verdadeiro abismo. Eu estou fazendo terapia, ele começou a dizer, 2 vezes por semana, tentando entender como foi que eu me tornei aquele tipo de pessoa que eu fui com você. E o que foi que você já conseguiu descobrir? Descobri que eu fui um homem fraco. Descobri que eu deixei que a ambição e a manipulação dela me transformassem num verdadeiro monstro. Descobri que eu traí todos os valores que o meu pai me ensinou. Ele limpou as lágrimas dos olhos. Eu descobri que eu traí a pessoa que mais me amou em todo este mundo. O meu coração sentiu uma dor profunda, mas eu não disse absolutamente nada. Eu precisava ouvir tudo o que ele tinha para me dizer.
Eu estou pagando de volta todas as dívidas, cada uma delas, mesmo que eu leve anos para terminar de pagar. O meu advogado me disse que eu tenho que pagar R$ 14.000 em indenizações por danos causados, e eu estou economizando cada centavo que eu ganho. Marcos, eu não estou precisando do seu dinheiro, mas eu tenho a necessidade de pagar. Eu preciso fazer alguma coisa, mãe. Qualquer coisa que seja. Nós ficamos sentados lá em silêncio. Um silêncio muito pesado e carregado de todas as coisas que não foram ditas, de tudo o que foi quebrado e perdido entre nós. Por que foi que você resolveu vir aqui justamente hoje? Eu perguntei finalmente. Porque hoje é o seu aniversário. Eu tinha me esquecido completamente. Eu estava fazendo 69 anos de idade. Tinha se passado 1 ano desde aquela festa de aniversário tão humilhante para mim. Marcos tirou uma caixinha pequena de dentro da mochila dele. Eu trouxe um presentinho para você. Não é nada demais e eu não estou com muito dinheiro agora, mas... Eu abri a caixinha. Lá dentro havia uma caneca. Era uma caneca de cerâmica que tinha sido pintada à mão, com pequenos desenhos de flores azuis. Era um trabalho meio desajeitado e imperfeito, claramente feito por mãos que não tinham nenhuma prática com aquilo. Fui eu mesmo quem fez. Marcos começou a explicar. Eu me matriculei numa aula de cerâmica. Eu me lembrei que a Amanda tinha jogado fora todas as suas canecas, aquelas que o papai costumava te dar de presente. E eu pensei que eu poderia começar a repor cada uma delas, uma, por todo o tempo que for necessário, até você conseguir me perdoar de verdade. Eu peguei a caneca nas minhas mãos, senti o peso dela que era meio irregular, senti a textura áspera do material e senti todo o amor imperfeito que foi colocado em cada pequeno detalhe daquela peça. E eu comecei a chorar. Mãe, por favor, não chora. Eu não estou chorando porque eu estou triste, Marcos. Eu estou chorando porque esta caneca aqui é a primeira coisa verdadeiramente real que você me dá em muitos anos. É uma coisa real, sem ter segundas intenções e sem ter nenhum interesse por trás. É apenas porque você teve o desejo sincero de me dar alguma coisa. Ele se ajoelhou na minha frente, do mesmo jeito que ele fazia quando ainda era uma criança, e pedia perdão por ter quebrado uma janela ou por ter tirado notas baixas na escola. Mãe, eu sei perfeitamente que eu não sou merecedor do seu perdão. Eu sei que o que eu fiz com você é algo totalmente injustificável. Mas se você me der apenas uma chance, por menor que ela seja, eu vou passar o restante da minha vida inteira te provando que eu sou capaz de ser o filho que você sempre mereceu ter. Eu olhei bem para ele. Eu olhei de verdade para ele. E consegui enxergar 2 pessoas diferentes. Eu via o homem adulto que tinha me traído, mas eu também via o menino que um dia já tinha sido o meu mundo inteiro. Marcos, eu não sou capaz de te perdoar hoje. E talvez eu também não consiga te perdoar amanhã. Mas o fato é que eu tenho o desejo de tentar. Sério mesmo? É sério. Mas eu tenho as minhas condições. Eu aceito qualquer condição que você impuser. A primeira delas é terapia, mas não apenas para você. Nós vamos fazer uma terapia familiar, com você, comigo e com o Ricardo. Nós precisamos curar toda essa ferida do jeito certo. Eu aceito. A segunda condição são os limites. Se nós formos reconstruir a nossa relação, isso vai ter que ser feito de forma bem devagar, com muito respeito e com total honestidade entre nós. Eu entendo perfeitamente. E a terceira condição é a seguinte: você nunca mais, sob hipótese nenhuma, vai escolher o dinheiro em vez das pessoas. Porque o dinheiro é uma coisa que acaba, Marcos, mas as pessoas que você ama de verdade são seres insubstituíveis. Eu já sei disso agora. Eu tive que aprender essa lição da maneira mais difícil que poderia existir. Eu dei um abraço nele. Foi um abraço curto e feito com cautela, mas foi um ponto de partida. Quando ele foi embora, eu fiquei segurando a caneca nas minhas mãos. Ela era feia e era imperfeita, mas, para mim, ela era linda. 2 semanas depois disso, Vicente veio até a minha casa para jantar. Eu preparei uma carne de panela com batatas e cenouras para ele. Era uma comida simples e honesta, do mesmo jeito que eu sempre soube cozinhar a minha vida inteira. Helena, esta comida está uma verdadeira delícia, ele disse enquanto limpava a boca com o guardanapo. O meu marido costumava dizer que eu cozinhava muito melhor quando eu estava sentindo paz. E você, por acaso, está em paz agora? Eu parei para pensar na pergunta dele. Pensei em tudo o que eu tinha passado nos últimos tempos, em toda a dor, na traição,
na luta judicial, na vitória e no perdão que era tão difícil de conceder. Eu estou chegando lá, eu respondi para ele. Vicente me olhou com aquele mesmo olhar que ele nunca perdeu ao longo dos anos. Helena, eu sei muito bem que ainda é cedo demais. Eu sei que você ainda está no seu processo de cura, mas eu tenho a necessidade de te dizer uma coisa que eu guardei em silêncio por 45 anos. Vicente, me deixa terminar o que eu tenho para dizer. Ele pegou na minha mão por cima da mesa. Eu nunca deixei de pensar em você nem por um dia. Eu me casei. Sim, eu tive a minha própria vida. Mas quando a minha esposa faleceu há 5 anos, e quando eu tive a oportunidade de te ver de novo há alguns meses, eu tive uma certeza absoluta. Eu soube que algumas histórias de vida merecem ter um segundo capítulo escrito. Vicente, você não precisa me dar uma resposta agora. Eu só preciso que você saiba que eu estou aqui ao seu lado, que eu não vou embora para lugar nenhum e que, se algum dia, quando você se sentir pronta, quiser dar uma chance para este velho bobo que te ama desde que tinha 22 anos de idade, eu estarei aqui esperando por você. Eu olhei bem para ele, vi os seus cabelos prateados, vi as suas rugas e vi os seus olhos que eram tão gentis, e eu senti uma coisa que eu já não sentia havia muitos anos. Eu senti a possibilidade de algo novo. Eu não estou te prometendo absolutamente nada. Eu finalmente disse para ele. Mas eu também não estou te dizendo um não. Ele soltou um sorriso. Isso já é muito mais do que eu poderia ter esperado receber de você. Naquela noite, depois que o Vicente foi embora, eu subi para o meu quarto. Eu passei pela porta do apartamento que ficava no 2º andar, que agora estava vazio e mergulhado no silêncio. Entrei no meu quarto e me coloquei na frente do espelho, o mesmo espelho onde toda essa história teve o seu início. Eu peguei o mesmo batom coral que eu tinha passado naquele dia fatídico. Eu o apliquei de forma lenta e cuidadosa, olhando bem no fundo dos meus próprios olhos no reflexo. Eu via uma mulher diferente ali. Ela não era mais jovem e nem era mais perfeita, mas ela era muito mais forte, muito mais digna e muito mais dona de si mesma. Maquiagem não é capaz de realizar milagres, eu disse para o meu próprio reflexo, mas a dignidade que foi recuperada, essa sim é capaz de transformar absolutamente tudo na vida. Eu soltei um sorriso e pela primeira vez em muito tempo, aquele sorriso era totalmente genuíno. Eu aprendi muitas lições valiosas durante esses meses tão dolorosos. Eu aprendi que a família nem sempre é sinônimo de lealdade e que, às vezes, as pessoas que você mais ama neste mundo são justamente aquelas que têm o poder de te machucar com mais força. Eu aprendi que não tem problema nenhum em estabelecer limites para as pessoas. Aprendi que dizer não para alguém não faz de você uma pessoa ruim. Aprendi que se defender não é um ato de egoísmo. Aprendi que o perdão não significa que você tem que esquecer o que aconteceu. Aprendi que você pode perdoar alguém e, mesmo assim, continuar protegendo a sua própria paz. Aprendi que é possível amar alguém à distância enquanto você ainda está no seu processo de cura. Eu aprendi que a idade avançada não faz de você uma pessoa fraca e que, aos 69 anos de idade, você pode ser muito mais forte do que jamais foi em toda a sua vida. Aprendi que os cabelos brancos são sinais de sabedoria e que as rugas no rosto são os mapas de todas as batalhas que você conseguiu sobreviver. E, acima de tudo, eu aprendi que nunca é tarde demais para começar a vida de novo. A minha casa agora está mergulhada em paz. Ricardo vem me visitar todos os meses. Marcos vem a cada 2 semanas, tentando reconstruir bem devagar tudo aquilo que ele mesmo destruiu. Vicente passa por aqui para tomar um café todas as quintas-feiras e me faz dar risadas com as histórias dos casos absurdos que ele atende no escritório dele. Eu voltei a regar as minhas plantas no jardim, voltei a cozinhar para as minhas queridas amigas e voltei a usar o meu batom coral preferido sem que haja ninguém por perto para me dizer que eu estou velha demais para fazer isso. Porque esta aqui é a grande verdade. A verdadeira riqueza da vida não está naquilo que você possui materialmente. Ela está naquilo que você não permite que ninguém tire de você. A sua dignidade, a sua própria voz e o seu direito sagrado de viver em paz. E isso é uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de tirar de você, a menos que você mesma permita que eles façam isso.
Se esta história conseguiu tocar o seu coração de alguma maneira, se ela te fez sentir raiva, ou se te deu esperança, ou se apenas serviu para te lembrar que nunca é tarde demais para se levantar e se defender, deixe um comentário para mim aqui embaixo. Me conte de onde é que você está me ouvindo agora. Você já passou por alguma situação parecida com esta na sua vida? Você conhece alguém que esteja precisando ouvir que merece ser tratado com respeito? Clique no botão de curtir se você acha que a Helena tomou a decisão correta e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais de mulheres e homens que tiveram a coragem de se levantar justamente quando todo mundo achava que eles já estavam derrotados. Porque todos nós temos uma história para contar e todas elas merecem ser ouvidas e respeitadas. Muito obrigada por ter me acompanhado durante este relato. Até a nossa próxima história.